Vamos dar continuidade ao nosso estudo de iniciação espírita. Hoje nós estamos na 10ª aula ou 10º módulo, dando continuidade ao que é o Espiritismo. O título é Falsas Explicações dos Fenômenos. Ainda continua o diálogo entre o visitante, que é cético, crítico, e Allan Kardec. O subtítulo é Alucinação, Fluido Magnético, Reflexo do Pensamento, Superexcitação Cerebral e Estado Sonambúlico dos Médiuns. O visitante, então, comenta e pergunta a Allan Kardec. É principalmente contra os fenômenos provocados que se exerce a crítica. Coloquemos de lado qualquer suposição de charlatanismo e admitamos uma completa boa-fé. Eu pergunto, não se poderia pensar que são os médios joguetes de uma alucinação? E Allan Kardec responde, não sei de ninguém que tenha explicado claramente o mecanismo da alucinação. Tal como se entende, é, entretanto, um efeito bastante singular e bem digno de estudo. Como, então, aqueles que pretendem inteirar-se dessa maneira dos fenômenos espíritas não podem dar a sua explicação? Existem, aliás, diversos fatos que eliminam essa hipótese. Quando uma mesa ou outro objeto se move, levanta-se, bate, quando passeia à vontade em uma sala sem o contato de ninguém, quando se separa do solo e se mantém no espaço sem ponto de apoio, enfim, quando se quebra ao cair, isso não é certamente alucinação. Não. Supondo que o médium, por efeito de sua imaginação, acredite ver o que não existe, será provável que toda uma reunião seja presa da mesma vertigem? Que isso se repita por toda parte, em todos os países? Alucinação, nesse caso, seria mais prodigiosa do que o fato. E o visitante ainda pergunta, admitindo a realidade do fenômeno das mesas girantes e batedoras, não seria mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do fluido magnético, por exemplo? E Allan Kardec responde, tal foi o primeiro pensamento. E eu o tive, como tantos outros. Se os efeitos se tivessem limitado ao campo material, ninguém duvida que poderiam ser explicados dessa maneira. Mas quando esses movimentos e essas batidas deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, tirou-se a seguinte conclusão. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Estará aí o efeito de um fluido? A menos que digamos que esse fluido é inteligente?
quando o senhor vê os braços do telégrafo fazerem sinais que transmitem o pensamento, sabe bem que não são os braços de madeira ou de metal que possuem inteligência, mas sim que uma outra inteligência os faz moverem-se. O mesmo se passa com a mesa. O mesmo se passa com a mesa. Aí eu pergunto, existirão ou não efeitos inteligentes? Eis a questão. Aqueles que o contestam são pessoas que não observaram tudo e que se apressam em concluir segundo suas próprias ideias, baseadas na observação superficial. E o visitante continua. A isso respondem que se existe um efeito inteligente, não é outra coisa senão a própria inteligência, seja do médium, seja do interrogador, seja dos assistentes, pois dizem que a resposta está sempre no pensamento de alguém. E Allan Kardec retorna. Também isso é um erro. Sequência de um defeito de observação. Se aqueles que pensam dessa maneira se tivesse dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, teriam a cada passo reconhecido a inteligência absoluta da inteligência que se manifesta. E como poderia essa tese conciliar-se com as respostas que estão fora do alcance intelectual e da instrução do médium, que contradizem suas ideias, seus desejos, suas opiniões, o que desconcertam completamente as previsões dos assistentes? Médiuns que escrevem uma língua que desconhecem, ou na sua própria, quando não sabem ler nem escrever? Essa opinião, à primeira vista, nada tem de irracional. Convenho, porém, é desmentida por fatos de tal modo numerosos e concludentes que a dúvida se torna inadmissível. De resto, mesmo admitindo essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria ao contrário, mais prodigioso. E então, o pensamento refletir-se-ia sobre uma superfície como a luz, o som, o calórico? Em verdade, existiria aí onde se exercer a sagacidade da ciência. E em seguida, o que se alia ainda ao maravilhoso é que entre 20 pessoas reunidas é precisamente o pensamento de tal ou tal indivíduo a ser refletido, e não o de um outro. Semelhante sistema é insustentável. É verdadeiramente curioso ver os contraditores empenharem-se na procura de causas 100 vezes mais extraordinárias e difíceis de compreender do que aquelas que se lhes dão. E o visitante continua. Não se poderia admitir, segundo a opinião de alguns, que o médium fique num estado de crise e goze de uma lucidez que lhe proporciona uma percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, o que explicaria a extensão momentânea das faculdades intelectuais. Pois disse, as comunicações obtidas pelos médiuns não ultrapassam os limites daquelas que se obtêm por intermédio dos sonâmbulos? E Allan Kardec responde,
Eis ainda aí um daqueles sistemas que não sobrevivem ao exame profundo. O médium não fica nem em crise, nem adormecido, porém perfeitamente acordado, agindo como todo mundo, sem nada a ter de extraordinário. Certos efeitos particulares puderam dar lugar a esse engano, mas quem não se limita a julgar as coisas pela observação de uma só face, reconhecerá sem esforço que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite que ele seja confundido com o sonâmbulo, e a completa independência do seu pensamento é provada por fatos da mais pura evidência. A abstração feita às comunicações escritas, qual seria então que um sonâmbulo que jamais fez surgir um pensamento de um corpo inerte? Quem produziu aparições visíveis e mesmo tangíveis? Quem pôde manter um corpo pesado no espaço sem um ponto de apoio? Terá sido por efeito sonambúlico que um médium desenhou um dia, na minha casa, na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem criatura morta havia 18 meses que ela nunca tinha visto. Retrato esse reconhecido pelo pai, presente à reunião? Será? Será por um efeito sonambúlico que uma mesa responde com precisão às indagações propostas, mesmo a perguntas mentais? Seguramente, se admitirmos que o médium esteja magnetizado, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Disse ainda que os médiuns só falam claramente de coisas conhecidas. Como então explicar o fato seguinte, e sem outros de mesmo gênero? Um amigo meu, bom médium, escrevente, psicógrafo, pergunta ao espírito se uma pessoa que ele perdeu de vista há 15 anos encontra-se ainda neste mundo. Ele responde, sim, ela ainda vive. Foi-lhe respondido, mora em Paris, rua tal, número tal. Ele lá vai e encontra a pessoa no endereço indicado pelo espírito. Será isso a ilusão? Seu pensamento dificilmente poderia sugerir-lhe essa resposta, pois, em virtude da idade da pessoa, haveria toda a probabilidade de ela já ter morrido. Se em certos casos viram-se respostas concordarem com o pensamento, seria racional concluir-se daí que seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, os julgamentos precipitados são sempre perigosos, porque poderão ser invalidados por fatos não observados. Vamos dar continuidade ao diálogo. O subtítulo agora é que os incrédulos não podem ver para se convencer. E o visitante começa a interpelar Allan Kardec. São fatos positivos que os incrédulos desejariam ver, que solicitam e, na maior parte das vezes, não lhes podem ser fornecidos. Se todos pudessem ser testemunhas desses fatos, a dúvida não mais existiria. Então, como se explica que tantas pessoas nada tenham podido ver, apesar da sua boa vontade? Opõe-se-lhes, dizem eles, sua falta de fé. Respondem,
com razão, que não podem ter uma fé antecipada e que, se desejamos que creiam, necessário se torna que lhes forneçamos os meios. E Allan Kardec dá uma explicação espetacular. Quando Allan Kardec diz: a razão disso é bastante simples. Eles querem os fatos a seu mando, ou ao seu modo, né? E os espíritos não obedecem a ordens. É preciso esperar sua boa vontade. Não basta, portanto, dizer: mostre-me tal fato, eu crerei. É necessário possuir a vontade e a perseverança, deixar os fatos produzirem-se espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquilo que se deseja será talvez precisamente o que não se obterá. Porém, apresentar-se-ão outros fatos, e aquele que se deseja virá no momento em que menos se esperar. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem conjuntos que se corroboram uns aos outros. Mas aquele que crê que basta girar uma manivela para fazer funcionar a máquina, engana-se redondamente. Que faz o naturalista que deseja estudar os costumes de um animal? Ordena-lhe que faça tal ou tal coisa para ter o prazer de observá-la à vontade? Não, pois bem sabe que não será obedecido. Observa as manifestações espontâneas do instinto do animal. Espera-as e percebe-as de passagem. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve-se passar a mesma coisa com os espíritos, inteligências que possuem uma independência totalmente diferente das dos animais. É um erro crer que a fé será necessária, mas a boa-fé é outra coisa. Ora, existem céticos que negam até a evidência, os quais os prodígios seriam incapazes de convencer. Quantos há que, após terem visto, continuam insistindo em explicar os fatos à sua maneira, dizendo que o que viram nada prova. Esses indivíduos só servem para perturbar as reuniões, sem proveito para si mesmos. Eis porque os afastamos e não desejamos perder tempo com eles. Existem alguns que ficariam mesmo bastante irritados por serem forçados a crer, pois o que seu amor próprio sofreria por terem de convir que estavam enganados. Que responder a essas pessoas que veem por toda parte apenas ilusão e charlatanismo? Nada. É preciso deixá-las em paz e deixar que digam tanto quanto desejarem que nada viram, e mesmo que nada se pôde ou nada se quis fazer-lhes ver. Ao lado desses céticos endurecidos, existem aqueles que desejam ver a sua maneira, que, tendo formado uma opinião, desejam a ela tudo relacionar. Não compreendem que os fenômenos não podem obedecer à sua vontade. Não sabem ou não querem colocar-se em condições favoráveis. Quem deseja observar de boa fé deve, não digo acreditar apenas nas palavras, porém despojar-se de toda e qualquer ideia preconcebida. Não desejar assimilar coisas incompatíveis,
deve esperar, seguir, observar com paciência infatigável. Essa condição é tão favorável nos adeptos, pois ela prova que sua convicção não se construiu superficialmente. Perguntaria, possui o senhor essa paciência? Não, diz-me, não tenho tempo. Então não se ocupe disso, porém, também não se pronuncie a respeito. Ninguém o obriga a isso. E continua o estudo do que é Espiritismo, no subtítulo A Boa ou Má Fé, ou A Boa ou Má Vontade dos Espíritos para Convencer. E o visitante continua perguntando a Allan Kardec. E diz assim o visitante: os espíritos, entretanto, devem desejar muito atrair adeptos, porque não se prestam mais do que o fazem a convencer certas pessoas cuja opinião seria de grande influência. E Allan Kardec responde: é que, aparentemente, eles não procuram, no momento, convencer certas pessoas às quais não dão a importância que estas dão a si mesmas. É pouco lisonjeiro, concordo, porém, nós não governamos as suas opiniões. Os espíritos têm uma maneira de julgar que nem sempre corresponde à nossa. Veem, pensam e agem segundo outros elementos. Enquanto a nossa vista está circunscrita à matéria, limitada pelo círculo estreito no meio do qual nos encontramos, eles abarcam o conjunto. O tempo que nos parece tão longo é para eles um instante. A distância é apenas um passo. Certos detalhes que nos parecem de extrema importância são, a seus olhos, simples infantilidades. E, pelo contrário, julgam importantes coisas cujo limite não alcançamos. Para compreendê-las, é preciso que nos elevemos pelo pensamento acima de nosso horizonte material e moral e que nos coloquemos em seu ponto de vista. Não são eles que devem descer até nós, mas sim nós que devemos subir até eles. E é a isso que nos conduz o estudo e a observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida que nasce da ignorância, e sim a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam, que têm a pretensão de apertá-los com perguntas e manobrá-los como marionetes. É principalmente o sentimento de hostilidade e de difamação que trazem. Sentimento este que está em seus pensamentos, se não estiver em suas palavras. Então, para essas pessoas, os espíritos nada fazem e pouco se importa com o que possam dizer ou pensar, pois que sua vez chegará. Eis porque disse que não é necessário a fé, mas sim a boa fé. E dando continuidade ao nosso estudo, nós estaremos começando o subtítulo Origem das Ideias Espíritas. Exato, Origem das Ideias Espíritas Modernas, na próxima aula. Muita paz para todos.